Fala aí galera, beleza? Eu sou o Guilherme Trevisan, você está no InstaView Nerd. Nesse vídeo eu vou explicar aqui pra você que acabou de começar no RPG de mesa ou então você quer entrar nesse mundo do RPG de mesa. Vou dar aqui um guia completo pra você com várias dicas de como é que você pode adentrar nesse mundo que eu adentrei faz uns 3 anos mais ou menos. E cara, é muito legal, vai fundo, então não desista, tá? Pode ser que pareça um pouco assustador no começo, mas eu vou trazer aqui várias dicas aqui que vão te ajudar. Entra no clube, mano, é de graça, o link tá aqui na descrição, é um Discord que a gente se reúne lá, inclusive, pra jogar RPG de mesa, jogar videogame e tudo mais. Então tem uma galera lá que vai te recepcionar. Entra lá, que inclusive eu tô lá, a gente pode trocar uma ideia sobre isso, se quiser mandar uma mensagem, trocar uma DM, conversar lá, enfim, tá aqui na descrição o link, tá? E passa na legenda do canal, eu não sei por mais quanto tempo ela vai continuar ativa, tô pensando em talvez desativar, então se você quiser alguma camiseta que tem lá, o link tá aqui embaixo, você pode ir lá dar uma olhada. Fechou? Vamos começar aqui, galera, com o que é o RPG, né? Eu tô olhando pra cá, que o meu roteiro tá aqui, tá bom? Então eu tô dando uma colada aqui quando eu estiver olhando pro lado. Eu queria começar explicando o que é esse RPG de mesa, se você ainda não conhece nada, você tá pensando em entrar, né? O RPG é um role-playing game, tá? É daí que vem o RPG. E a gente tá falando do RPG de mesa mesmo, e não do estilo RPG dos videogames, tudo bem? Você já vai entender, o estilo dos videogames veio desse RPG de mesa inicialmente criado, né? Que a gente... Eu vou explicar como é que joga. Calma, a gente vai chegar lá. Eu tô me atropelando. Fica no roteiro, Guilherme. É um jogo em que a gente assume um papel. Então você cria um personagem e você interpreta esse personagem dentro do mundo. Tem essa questão de interpretação, a gente vai comentar um pouco mais pra frente, tá? Existem sistemas, né? Que a gente utiliza para dar regra, pra definir regras para o jogo, coisas que você pode ou não fazer dentro desse mundo. E existem muitos sistemas, existem os mais famosos aí, você já deve ter ouvido falar, né, se você pesquisou minimamente sobre isso, do D&D. Muitas vezes as pessoas que nem são desse meio do RPG de mesa, elas conhecem o D&D, Dungeons and Dragons. É um sistema muito difundido por aí, então ele é um exemplo de sistema. O que é? Não, eu vou deixar isso aí para a hora que a gente chegar lá nos sistemas. Core do RPG é um improvisação, certo? Então você vai jogando e improvisando ao mesmo tempo que as coisas vão acontecendo. Qual que é a estrutura do RPG? Né? Você tem um mestre, alguém que vai contando uma história. O mestre é o que ele conduz a história numa direção que ele pré-determinou. E os jogadores podem mudar completamente essa direção. E vai do mestre, existem mestres que são muito bons, existem mestres que são mais ou menos, aí depende aí de você ter a sorte de pegar um mestre que é bom. Eu já tive vários mestres diferentes e é diferente, assim, cara, a experiência, às vezes no mesmo sistema, uma campanha que é parecida, às vezes ela passa ali no mesmo tempo, por exemplo, mas pessoas diferentes mestrando, você tem uma experiência diferente. Então, às vezes, se você teve uma única sessão, uma única campanha mais curta, não sei, um shot, alguma coisa assim, e não foi legal, pode ser que seja o mestre ou até os outros jogadores. Eu vou comentar um pouco sobre essa questão de ter experiências com mesa um pouquinho mais pra frente, certo? Mas isso é o RPG, todo mundo senta junto, pode ser na mesma mesa, ou então num servidor do Discord, por exemplo, tem bastante gente que joga online, inclusive eu estou jogando uma campanha online no momento de Pokémon, e ali a gente tem um mestre que vai conduzindo a história e aí os outros vão interagindo, a gente interage com o mestre, com os outros jogadores e é um jogo sobre imaginação, todo mundo no mesmo mundo ali e é sobre imaginação, cara. Você vai ver o pessoal com as mesas, com miniaturas, muitas vezes a gente usa imagens também, agora com o IA, o pessoal gera imagens, né, pra gente enxergar melhor as situações, os personagens e tudo mais, só que aquilo é só uma ajuda, no final das contas é a sua imaginação que conta. Eu gosto que é um exercício mental bem legal, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre esse sistema, sobre as regras, que é o que faz o RPG rodar, né? O que faz com que o RPG funcione. Ele tem que ter limitações, né? Ele tem que fazer sentido, ele tem que ter regras, é essa palavra mesmo. E para você entender, acho que a coisa mais legal é você assistir campanhas. Tem campanhas online aí. Acho que um dos caras mais famosos aqui no Brasil é o Selbit, né? Que faz... Ele
cria as campanhas e tudo mais, ele posta aí, talvez você já até tenha assistido alguma coisa, se você está pesquisando, né, sobre isso. Tem também um canal chamado Aluluzinha, ela também é mestre, e ela mestra mesas de sistemas diferentes, inclusive ela ensina umas regras de sistemas diferentes e tal, então faz sentido você dar uma olhada nela também, caso você não conheça. Dito isso, você pode escolher um sistema e você dá uma aprendida nele, vai ver como é que funciona, né? E aí tem duas formas de você aprender esse sistema. Você pode pegar o livro de regras, você vai ouvir muito as pessoas falando sobre o livro de regras do sistema XYZ. Quando você vai nas livrarias, sempre tem lá um livro de D&D, por exemplo. Esses livros, eles têm 100% das regras que você precisa para jogar. Você pode pegar para ler um desses, mas pode ser que seja uma experiência ruim, porque são livros grandes e, no geral, eles são meio chatos, porque são regras, né? Então, se você não quiser ir por esse caminho tão hardcore, você pode só assistir vídeos no YouTube que, quando você pega principalmente aí de sistemas que são mais famosos, por exemplo, o D&D, Pathfinder, que é um sistema bem antigo também, eu joguei e é muito legal. Vampiro a Máscara, que é um outro sistema. Enfim, esses que são mais famosos, sempre tem vídeo aqui no YouTube da galera explicando. Então é uma boa também, certo? Quando você achar um grupo, e a gente vai falar sobre achar um grupo mais pra frente, você pode também se antecipar e aprender as regras. Aliás, você deve fazer isso, né? Você tem que aprender as regras do sistema que vocês vão jogar. Então, essa é uma boa forma também. Você simplesmente, não, vou esperar a hora que eu arrumar uma mesa, eu estudo o sistema que aquela mesa propor. Beleza, é válido também, certo? E um detalhe sobre essa questão de aprender o sistema. É importante você saber alguma coisa e estar situado, porque isso vai facilitar muito a vida do mestre. Mas você não precisa necessariamente ser um expert, tá? O mestre vai te guiar nisso. Você pode perguntar para ele, ele vai te ensinando, beleza? Se você pegar um mestre legal, ele vai te ensinar, ele vai te pegar pela mãozinha, você pode até não saber nada. Mas é legal, cara, ajude o seu mestre. É legal você chegar sabendo alguma coisa já. Show, vamos para o próximo tópico, que é o de encontrar uma mesa. Talvez essa seja a parte mais difícil, certo? De encontrar gente para você jogar. Eu vou dar aqui algumas dicas para como você pode achar. A primeira, óbvio, é o Clube Etérea. Tem lá uma área para quem joga RPG de mesa. Você chega lá, pode mandar uma mensagem: oi, gente, tô começando e tal, eu queria participar. A gente, no momento, não está rolando nenhuma mesa, então acho que é até mais fácil, né? Que a gente pode começar uma mesa nova, com gente nova, se entrar bastante gente lá. Dá até pra quem sabe montar uma mesa só de iniciantes, cara. Que seria terrível pro mestre, que ele teria que ensinar todo mundo, mas ao mesmo tempo é muito bom pros jogadores, porque vocês vão se ajudando, né? Todo mundo tem paciência com todo mundo ali. Ao mesmo tempo que é legal você ser o único iniciante numa mesa, porque aí você vai entender como é que joga o jogo, como é que funciona o negócio, sabe? É claro, se você pegar uma galera que tenha paciência de te guiar ali. E aí fica a minha recomendação, se possível, jogue, comece no RPG de mesa com pessoas que você conhece. Isso é mais confortável, porque todo o sistema, o jogo, as coisas, é tudo novo. Se você coloca as pessoas novas também, pode ser que fica um pouco mais desconfortável do que poderia, certo? Mas é uma recomendação, não faça disso um impeditivo para você começar, beleza? Continuando aqui nossas ideias, né? Tem grupos no Facebook de RPG de mesa, você pode ir neles também. E tem comunidades locais, sempre tem algum grupo, às vezes na sua faculdade, na sua escola, dependendo da sua idade, às vezes no trabalho, na sua igreja. No meu caso é num grupo da igreja, a galera que se reúne lá para jogar. Enfim, veja aí se não existe nenhuma comunidade local já em algum grupo que você pertença. Por exemplo, sei lá, seus amigos da luta. Eu praticava judô aí, até me estrepar. Quem me segue no Instagram lá sabe o que aconteceu. Mas a galera lá saía pra jogar futebol, por exemplo. Mas poderia ter um grupo de RPG de mesa. Enfim, veja aí nos grupos que você faz parte, se não tem nenhum grupo de RPG de mesa, certo? E aí, depois que você encontrar essa mesa, é claro, você se dedica a entender qual que é o sistema que eles usam. Fechou? Agora eu queria dar umas dicas. Na verdade, eu queria tranquilizar vocês sobre a criação de personagem. É uma coisa que dá trabalho, mas ela não é difícil, certo? E eu queria dar uma dica valiosa pra vocês. Nos primeiros personagens, talvez o primeiro, o segundo ali, talvez até o terceiro, não façam personagens complexos. Como assim, Guilherme? Quando você for fazer o seu personagem, o seu mestre ele vai te guiar nesse processo. E pergunte pra ele. Se você tá meio perdido, pergunta. O papel do mestre é te auxiliar nisso. Principalmente se for uma mesa paga. Pelo amor de Deus. Enche o saco dele se você estiver pagando, tá?
Mas o mestre vai te conduzir e vai ter uma série de perguntas que ele vai fazer que você vai ter que definir. Por exemplo, quais são as motivações do seu personagem? O que é que motiva ele a fazer o que ele está fazendo? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Eu tinha um personagem que ele era filho de um grande imperador que tinha muitos filhos. Então, ele era tratado como só mais um, sabe? Era um negócio do Japão feudal, uma campanha de Japão feudal. E é uma coisa meio, tinha os impérios e tal. Meu personagem era um filho de um dos imperadores lá. E ele era, tipo, só mais um. Ele era meio jogado. Então, ele era um pouco revoltado com o pai dele. E aí, ele rouba um item muito valioso lá do arsenal do pai dele e foge. E aí, toda a motivação dele, assim, era de depor o pai e se tornar o grande imperador. Então, essa é uma motivação que meu personagem tinha e eu tinha que ficar sempre pensando nela para tomar as ações, certo? Se você vai ter que criar alguma motivação, você vai sempre ter que pensar nela para tomar as ações. Mas tem outras coisas também. Por exemplo, que tipo de coisas o seu personagem faz por impulso? Se você colocar lá 1 milhão de coisas, 1 milhão de regras e 1 milhão de reações, você vai ter que estar sempre pensando nelas. Então, pense em algo simples. Sobre as características, como o personagem age, as coisas que ele decide e tal. Quando o mestre for te conduzindo, ele perguntando, pense em coisas simples. Tá tudo bem se você não quer deixar um personagem super complexo. Ainda mais o seu primeiro, tá? Você tem que ir mais de boa. Para você pegar as mecânicas ali, as interações entre o pessoal, então vai ser melhor para você. Beleza? Mas pergunte para o seu mestre sobre... Até porque, por exemplo, o meu personagem, esse que eu acabei de comentar com vocês, ele era um ninja. Agora, se a gente estivesse jogando uma campanha cyberpunk, não tem como eu ser... Quer dizer, tem, né? Mas assim, talvez eu não teria feito um ninja, sabe? Eu ia fazer, sei lá, um hacker, por exemplo. Então, depende bastante também de qual que é o contexto da campanha. Então, isso vai mudar bastante. Converse com o seu mestre. Fechou? Aí, algumas dicas para a sua primeira ou primeiras sessões. A primeira, escute o seu mestre. Ele vai conduzir a história, ele vai mostrar, ele vai falar para você, explicar para você dos personagens, dos cenários. Então, preste muita atenção nele. E, por favor, ajude ele. Tá? Se tiver algum background que vocês precisam saber antes, às vezes tem alguma coisa, gente, o mestre vai mandar lá para vocês. Gente, eu criei aqui, ó, todo o pano de fundo da nossa campanha. Vai passar aqui nesse país e vocês precisam saber um pouquinho da história desse país. Tire um tempo, leia essas coisas, isso vai ajudar muito o mestre, você não ficar perguntando. E é chato também pro resto da roda, se a gente combina de todo mundo chegar sabendo alguma coisa, e aí tem alguém que não sabe nada, e aí tem que ficar explicando, só que todo mundo já sabe, fica um negócio meio chato. Então, se tiver coisas que o seu mestre pediu para vocês chegarem sabendo, cheguem sabendo, porque isso vai ajudar muito no andamento ali da partida, tanto para os outros jogadores quanto para o mestre, vai facilitar bastante a vida dele. Agora, sobre a interpretação que a gente tinha comentado. A minha recomendação é, entre na onda. Se a sua mesa ela é menos interpretativa, tem mesas e mesas, certo? Quando a sua mesa é menos interpretativa, ou seja, o pessoal entra menos no personagem, entre menos no personagem também. Quer dizer, se você tiver muita vontade, beleza. Mas assim, tente se adequar ali ao como o pessoal faz. Agora, se a galera entra muito no personagem e eles agem como se eles fossem o personagem deles, cara, manda ver também, sabe? Deixa um pouco a vergonha de lado e entra no personagem e haja como se você fosse o personagem, certo? O grupo que eu participo, a galera é um pouco menos interpretativa. Então eu trato o meu personagem como se fosse terceira pessoa, certo? Então por exemplo, ele vai, sei lá, pegar alguma coisa em cima da mesa. Eu falo que o fulaninho, meu personagem, foi lá e pegou alguma coisa em cima da mesa. E aí, quando eu falo que meu personagem ele tava super nervoso e ele foi falar alguma frase, eu não interpreto ele, não falo a frase dele nervoso, sabe? Eu falo que ele falou e que ele estava nervoso. Todo mundo entende. Agora, esse é um ritmo da minha mesa. O pessoal não é tão interpretativo. Eu já vi mesas em que o pessoal super entra, geralmente essas de internet aí. A galera entra bastante no personagem e age como se fosse o personagem, né? Então ela não fala que o personagem dela está falando. Ela fala incorporando o personagem dela, certo?
vai na onda da galera. Se a sua mesa tá mais interpretativa, cara, manda ver. É divertido. Se a galera aí tá menos interpretativa, então beleza, vai ficar mais de boa, sabe? Eu participei de uma one shot que foi muito legal, tava todo mundo super incorporado, assim, parecia que tava só os personagens ali. E aí eu entrei na onda também, foi super divertido. Teve uma hora lá que o meu personagem saiu, uma discussão com outro personagem lá, e foi muito legal, cara. Então, assim, você se mantém ali junto com a galera. Ó, essa aqui, cara, se todo mundo fizesse isso, as partidas de RPG iam ser 1 milhão de vezes melhor. Preste atenção nos combates e antecipe os seus movimentos. O que acontece? Sabe aqueles RPGs de turno, os videogames? Então, o RPG de mesa normal, os combates acontecem daquela forma. Então, tem lá um boss, e aí cada sistema define quem começa primeiro, mas sempre vai ter uma ordem. Aí vai o fulaninho, ele começa primeiro, aí ele faz a ação dele. Aí o ciclaninho faz a ação dele. Enquanto a galera tá fazendo as ações, você fica esperando a sua vez chegar, certo? Então você fica só observando. Aí uma coisa que deixa o combate muito mais o combate muito mais dinâmico, né? A partida no geral, é você já, quando chegar a sua vez de fazer o combate, você já saber o que você quer fazer. Isso precisa, né, demanda que você preste atenção no que está acontecendo e já vá planejando. Eu já joguei em mesas que tem gente que é desligada. E aí, o negócio acontecendo, quando chega a vez dele, do jogador, ele tá lá perdido e fala, nossa, e o personagem tá? Onde é que ele tá? Nossa, mas e eu? Em qual posição que eu tô? E aí isso demora muito, cara. Um combate, cara, pra levar ali 10, 15 minutos, ele leva 40 minutos, porque a galera tá toda perdida, não tem ninguém prestando atenção. Então, por favor, preste atenção no que tá acontecendo no combate, pra quando chegar sua vez, você já tá tendo a ponta da língua, na hora que o mestre falar, é a sua vez, fulano. Ele fala, eu fiz isso, isso, isso. E beleza, já vai pro próximo, entendeu? Vai ficar muito mais dinâmico se você fizer isso. Não esquece de entrar no clube aqui, mano, pra você achar a mesa lá e jogar videogame com a galera, falar de quadrinho, enfim. O Clube Ethereum é pra vocês e ele é de graça. Passa na lojinha lá, se você quiser conhecer as camisetas. Deixa o like, se inscreve no canal, mano. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, eu fui.